Você sabia que existe uma fórmula escrita há 3.000 anos capaz de transformar qualquer pessoa comum num ímã de riqueza e abundância? E que essa fórmula foi deliberadamente escondida, silenciada, apagada dos ensinamentos que chegam até você? O homem que a revelou foi considerado o mais sábio e próspero de todos os tempos. Seu nome era Salomão. E o que ele deixou registrado não é apenas conhecimento espiritual, é tecnologia mental. Mas tem um problema. Quase ninguém fala sobre isso. E quando falam, distorcem. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente está escrito, o que foi omitido e como usar isso para mudar sua vida de forma irreversível. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Porque o que você vai ouvir aqui não é repetido em lugar nenhum. Vamos direto ao ponto. Salomão não era um rei qualquer. Ele não herdou apenas um trono. Ele herdou uma linhagem de conhecimento que vinha desde Abraão, passou por Moisés e desembocou nele como um rio de sabedoria concentrada. Quando Deus apareceu para Salomão e disse: "Peça o que quiser", ele não pediu ouro, não pediu poder, pediu sabedoria. E aí está o primeiro segredo que ninguém te conta. Salomão entendeu que a riqueza é consequência, não objetivo. Ele pediu a causa, não o efeito. E por isso recebeu tudo. Mas o que exatamente ele recebeu? Não foi apenas inteligência para julgar disputas ou construir templos. Foi algo muito mais profundo. Foi a capacidade de enxergar as leis invisíveis que governam a prosperidade. Salomão percebeu que existe uma arquitetura espiritual por trás da abundância e que essa arquitetura pode ser acessada por qualquer um que compreenda os códigos certos. Ele deixou esses códigos registrados, principalmente em 3 lugares: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas a maioria das pessoas lê esses textos como poesia ou moral religiosa, quando, na verdade, são manuais de operação da mente humana. Vamos começar pelo conceito mais radical que Salomão ensinou. A riqueza começa na boca. Isso mesmo. Ele disse literalmente: a morte e a vida estão no poder da língua. Mas ninguém explica o que isso realmente significa. Não é apenas falar bonito. Não é pensamento positivo raso. É entender que a palavra cria realidade. Salomão sabia que toda manifestação física começa como vibração, como som, como declaração. Ele entendia que quando você fala algo com convicção, com emoção, com repetição, você programa o campo invisível ao seu redor. Você alinha sua frequência mental com a frequência da coisa que deseja. E o universo responde. Não porque é mágico, mas porque é matemático. Pensa comigo, quantas vezes por dia você declara escassez sem perceber? Tá difícil. Não tenho dinheiro. Nunca dá certo para mim. Cada frase dessas é uma ordem para o seu subconsciente. E o subconsciente não julga. Ele obedece. Salomão sabia disso. Por isso, ele repetia declarações de abundância constantemente. Ele se cercava de palavras de riqueza, de prosperidade, de bênção. E olha o resultado. Ele acumulou mais riqueza do que qualquer rei da sua época. Não por sorte, por design. Agora vem o segundo código, a sabedoria como moeda. Salomão dizia que a sabedoria vale mais que rubis. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele estava falando de conhecimento acadêmico? De diplomas? Não. Ele estava falando de discernimento, de saber ler pessoas, momentos, oportunidades, de entender quando agir e quando esperar. A verdadeira sabedoria, segundo Salomão, é a habilidade de transformar conhecimento em decisão certa. E decisão certa gera resultado. Resultado gera riqueza. Simples assim. Ele também ensinou algo que incomoda muita gente. A riqueza não é pecado. A preguiça é. Salomão foi brutal nesse ponto. Ele disse: o preguiçoso mete a mão no prato e não tem coragem nem de levá-la à boca. Parece piada, mas é diagnóstico.
Ele estava apontando para um padrão mental, a paralisia disfarçada de humildade. Quantas pessoas você conhece que dizem que querem prosperidade, mas não movem um dedo para mudar de estratégia? Que reclamam da situação, mas repetem os mesmos hábitos? Salomão chamava isso de loucura. Porque é isso que é: fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. E aqui entra um ponto que vai mexer com você. Salomão ensinava que a riqueza é uma responsabilidade espiritual. Não um luxo, não um prêmio. Uma responsabilidade. Por quê? Porque quem tem recursos tem poder de influência. Tem poder de construir, de sustentar, de libertar. Salomão entendia que a abundância não é só para você viver bem. É para você ser canal de transformação. Por isso, ele construiu o templo mais glorioso da história. Por isso, ele sustentava nações inteiras. Ele via o dinheiro como energia, não como fim. E essa é a diferença entre quem acumula e quem multiplica. Mas tem uma parte dessa fórmula que foi completamente silenciada. E essa parte é a mais poderosa. Salomão ensinava sobre semear e colher como princípio universal. Mas não do jeito que te contaram. Ele não estava falando de dar dinheiro para instituição religiosa esperando milagre. Ele estava falando de investir energia onde há potencial de multiplicação. Ele dizia: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que isso significa? Significa que você precisa plantar em terreno fértil. Precisa investir em você, no seu desenvolvimento, nas suas habilidades. Precisa semear em relacionamentos que geram fruto, em projetos que têm vida, não em promessas vazias. Salomão também falava sobre o tempo. Ele dizia: tudo tem o seu tempo determinado. Mas a maioria das pessoas interpreta isso como resignação. Como se fosse: ah, não é a minha hora ainda. Não. O que Salomão estava dizendo é que existe um ritmo natural nas coisas. E que forçar o ritmo errado gera desperdício. Gera frustração. Você já tentou colher antes da hora? O fruto não está maduro? Você já esperou demais? O fruto apodrece. Salomão entendia que prosperidade é timing. É saber quando entrar e quando sair. Quando investir e quando guardar. E isso, meu amigo, não se aprende na correria. Se aprende na observação, na paciência ativa. Agora, tem um ensinamento de Salomão que é pura bomba mental. Ele dizia que o medo do homem é uma armadilha. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você vive preocupado com a opinião dos outros, você perde sua força criativa. Você se torna refém de padrões que não são seus, de expectativas que não fazem sentido para sua jornada. Salomão era rei. Podia ter vivido tentando agradar todo mundo, mas ele não fazia isso. Ele tomava decisões baseadas em sabedoria, não em popularidade. E por isso ele prosperou de forma absurda. Porque ele não dispersava energia tentando ser aceito. Ele concentrava energia sendo excelente. E tem mais: Salomão ensinava sobre generosidade estratégica. Ele dizia: quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas não é só isso. Ele também dizia: o generoso prosperará. Por quê? Porque generosidade quebra o ciclo de escassez mental. Quando você dá, você declara para o seu subconsciente: eu tenho o suficiente, eu tenho abundância. E o subconsciente responde criando mais. Mas atenção, generosidade não é ser trouxa. Não é dar para quem te manipula. É investir em quem realmente precisa e vai usar aquilo para crescer. Salomão era generoso, mas não era bobo. Ele sabia ler intenções. Aliás, falando em ler intenções, Salomão tinha um dom impressionante. Ele enxergava o coração das pessoas. E isso não era paranormal. Era observação treinada. Ele prestava atenção nos detalhes, nos gestos, nas palavras que vinham com facilidade e nas que vinham forçadas. Ele entendia que todo mundo comunica quem é o tempo todo.
mas poucos sabem decodificar. E quando você aprende a ler pessoas, você não é mais enganado. Você não perde tempo com quem não soma. Você não investe em quem não merece. E isso, por si só, já te coloca à frente de 90% da população. Agora, vamos falar de algo que vai parecer contraditório. Salomão também ensinou sobre desapego. Sim, o homem mais rico do mundo antigo falava sobre desapego, mas não daquele jeito romântico de dinheiro não importa. Não. Salomão dizia: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. O que ele estava apontando? Que quando você faz da riqueza um ídolo, você nunca se sente satisfeito. Você sempre quer mais. E isso te transforma num escravo. Salomão entendia que a verdadeira riqueza é ter controle sobre o dinheiro, não ser controlado por ele. É usar o dinheiro como ferramenta, não como identidade. E isso, meu caro, é raro hoje em dia. Aqui vai uma pergunta que Salomão faria para você agora. Você trabalha pelo dinheiro ou o dinheiro trabalha por você? Se você parou para pensar, já sabe a resposta. A maioria troca tempo por dinheiro a vida inteira. Salomão ensinava a criar sistemas onde o dinheiro se multiplica sozinho. Onde você planta uma vez e colhe várias. Ele tinha vinhas, tinha plantações, tinha empreendimentos. Ele não estava ali cortando uva todo dia. Ele criou estruturas, e as estruturas geravam fruto. Esse é o segredo que ninguém te fala. Riqueza real vem de sistemas, não de esforço bruto. Agora, se você está achando tudo isso interessante, se prepara, porque o próximo código que eu vou te revelar é o mais polêmico de todos. E é por isso que ele foi escondido. Mas eu vou te contar. Você está preparado para o código que mudou tudo? Porque o que vem agora é o ensinamento que a maioria das instituições religiosas não quer que você saiba. É o segredo que Salomão deixou registrado, mas que foi sistematicamente ignorado, distorcido ou escondido. E quando você entender isso, vai perceber por que tantas pessoas ficam presas na pobreza, mesmo orando, mesmo pedindo, mesmo acreditando. O problema nunca foi fé. O problema é que te ensinaram a fé errada. Salomão disse algo que incomoda até hoje. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Parece simples, né? Mas essa frase carrega uma verdade nuclear. Salomão não estava falando de pensamento superficial. Ele estava falando de identidade subconsciente. Do que você realmente acredita sobre si mesmo quando ninguém está olhando. Porque você pode repetir afirmações o dia inteiro, pode decretar riqueza, pode visualizar abundância, mas se lá no fundo, no seu íntimo, você se vê como alguém que não merece, como alguém limitado, como alguém destinado a sobreviver e não a prosperar, é isso que vai se manifestar, sempre. Salomão entendia que a transformação externa começa na reprogramação interna. E isso não é trabalho de um dia. É trabalho de mergulho profundo. Ele também ensinou algo que vai contra tudo que te pregaram. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Espera aí. O quê? Salomão está dizendo que riqueza não é apenas questão de dinheiro no banco? Exatamente. Ele está dizendo que tem gente que vive numa mentalidade de abundância, mesmo sem ter nada ainda. E tem gente que vive numa mentalidade de miséria, mesmo nadando em ouro. E adivinha quem atrai mais riqueza? Quem já vive como rico por dentro. Porque o externo sempre reflete o interno. Sempre. Agora vem uma verdade que dói. Salomão dizia que o tolo desperdiça tudo o que tem, mas o sábio acumula. Só que acumular, para ele, não era só guardar dinheiro. Era acumular sabedoria, acumular experiências, acumular relacionamentos valiosos, acumular reputação. Ele entendia que existem formas de riqueza que ninguém pode te tirar. E essas são as mais importantes. Você pode perder tudo materialmente e reconstruir se você tem sabedoria. Mas se você tem tudo e não tem sabedoria, é questão de tempo até perder. Olha a história.
Quantos milionários você já viu quebrarem? E quantos sábios você viu se reerguendo sempre? Pois é. E aqui entra um ponto crucial que Salomão martelava. Associações determinam destino. Ele dizia: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Meu amigo, isso não é versículo decorativo para colocar em porta de geladeira. Isso é diagnóstico científico. Você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você anda com gente que reclama o tempo todo, que vive em modo de escassez, que tem medo de arriscar, que critica quem cresce, você vai absorver isso. Não é questão de ser influenciável. É questão de neurociência. Neurônios espelho. Você replica padrões sem perceber. Salomão sabia disso 3.000 anos atrás. E ele escolhia com quem se cercava. Mas tem um ensinamento que é pura provocação. Salomão dizia que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que isso significa? Que a maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Que todo mundo começa empolgado, mas poucos terminam. E a riqueza? A riqueza está no terminar. Está na consistência. Está em continuar quando a emoção inicial já passou. Quantos projetos você começou e abandonou? Quantas ideias você teve e não executou até o fim? Salomão está te dizendo, o prêmio não é para quem começa bonito, é para quem termina de pé. Agora, vamos falar de algo que quase ninguém menciona. Salomão ensinava sobre o poder do silêncio. Ele dizia, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Parece óbvio, mas não é. Vivemos numa era onde todo mundo quer falar, opinar, se expor. E nisso, as pessoas entregam seus segredos, entregam suas fraquezas, entregam seus planos antes da hora. Salomão era estratégico. Ele sabia que nem tudo precisa ser dito, que silêncio é poder, que mistério gera respeito, e que quem fala demais perde energia, perde vantagem. Se você quer prosperar, aprende a guardar seus movimentos, a não anunciar seus planos, a agir primeiro e falar depois. Deixa os resultados falarem por você. E tem um princípio que Salomão repetiu de várias formas. Justiça gera prosperidade duradoura. Ele não estava falando de ser bonzinho. Ele estava falando de equilíbrio, de não explorar ninguém, de não construir riqueza em cima de injustiça. Por quê? Porque o que é construído com desequilíbrio desmorona. Sempre. Pode demorar, mas desmorona. Salomão via reis e mercadores enriquecendo através de trapaça, mentira, exploração. E via tudo ruir. Ele entendia que existe uma lei invisível de compensação, que você não engana o universo, que toda ação tem reação. Então ele pregava, seja justo. Não porque é bonito, mas porque é estratégico, porque é o único caminho para a riqueza que dura. Falando em durar, Salomão também ensinava sobre legado. Ele dizia, a herança que vem depressa ao princípio no seu fim não será abençoada. Traduzindo, dinheiro fácil, dinheiro rápido, dinheiro sem esforço, não fica, porque não tem raiz, não tem estrutura. Olha os casos de gente que ganha na loteria e quebra em 2 anos. Olha herança mal administrada. Salomão estava apontando para uma verdade eterna. Você só sustenta o que você construiu com as próprias mãos, com o próprio suor, com a própria mente. O resto é ilusão temporária. Agora eu vou te contar uma história que Salomão viveu e que ilustra tudo isso. Tinha uma mulher que chegou até ele desesperada. Ela tinha uma dívida enorme. O credor ia levar seus filhos como escravos. Ela não tinha nada, só uma botija de azeite. Salomão não deu dinheiro para ela. Ele deu uma instrução. Pegue vasilhas emprestadas, muitas, e despeje o azeite nelas. A mulher achou estranho, mas obedeceu. E sabe o que aconteceu? O azeite se multiplicou. Encheu todas as vasilhas.
Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda sobrou para viver. Mas presta atenção no símbolo. Ela já tinha o azeite. Ela só não sabia o que fazer com ele. Salomão ensinou ela a multiplicar o que ela tinha. Esse é o segredo. Você já tem algo. Talvez seja uma habilidade. Talvez seja uma ideia. Talvez seja uma conexão. Mas você não está multiplicando. Você está esperando uma sorte externa. Salomão te diria: multiplica o que você já tem. Começa daí. Aliás, por falar em multiplicar, tem uma coisa engraçada que eu percebi. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Tipo, cara, onde ele arranjava tempo para isso tudo? Quer dizer, o homem escrevia livros, administrava um reino, construía templos, acumulava riqueza absurda e ainda tinha energia para gerenciar 1000 relacionamentos? Ou Salomão era sobre-humano, ou a gente hoje está fazendo algo muito errado com o nosso tempo. Só uma reflexão. Voltando ao sério, Salomão também falava sobre contentamento. E não, ele não estava pregando conformismo. Ele dizia: melhor é um prato de ervas onde há amor do que o boi cevado, e com ele o ódio. O que ele estava apontando? Que não adianta ter tudo e viver em guerra interna. Que riqueza sem paz é tormento. Que você pode ter a conta bancária cheia e a alma vazia. E que isso não é vitória. É derrota disfarçada. Salomão, mesmo com toda a sua riqueza, sabia que a verdadeira prosperidade é ter equilíbrio. É ter recursos e paz, sucesso e saúde, conquistas e relacionamentos verdadeiros. Ele chamava isso de sabedoria aplicada. E aqui vem outra verdade cortante. Salomão dizia que há tempo de ganhar e tempo de perder, que há ciclos, e que tentar segurar o que já passou é loucura. Quantas pessoas você conhece que ficam agarradas a um emprego que já morreu, a um relacionamento que já acabou, a uma versão de si mesmas que já não serve mais? Salomão entendia que soltar o velho é parte do processo de receber o novo, que apego gera estagnação e que, para prosperar, às vezes você precisa ter coragem de deixar para trás o que te mantém seguro, mas pequeno. Agora, vamos ao ponto mais controverso. Salomão ensinava que Deus dá riqueza, mas também dá a capacidade de desfrutar dela. E isso é raro, porque tem gente que tem dinheiro e não sabe usar. Vive com medo de perder. Vive acumulando sem propósito. Vive miserável por dentro, mesmo rica por fora. Salomão dizia que isso é maldição, não bênção. Que a verdadeira bênção é ter e saber desfrutar. É ter e usar com sabedoria. É ter e não ser escravo. E sabe qual era a maior riqueza de Salomão, segundo ele mesmo? Não era o ouro, não era o palácio. Era o discernimento, a capacidade de tomar decisões certas, de ler situações, de antecipar movimentos. Ele dizia que isso valia mais que qualquer tesouro. E ele tinha razão, porque com discernimento você reconstrói qualquer império. Sem discernimento, você perde qualquer fortuna. Se você chegou até aqui, preciso te perguntar: qual ensinamento foi mais transformador para você? Deixa nos comentários, porque cada pessoa ressoa com uma verdade diferente. E quando você declara o que te tocou, você ativa aquilo dentro de você. Então, comenta aí embaixo. Me diz qual código de Salomão você vai aplicar primeiro. Agora, se você achou esse conteúdo transformador, eu preciso te dizer uma coisa. Isso aqui é só a superfície. O que eu compartilhei com você hoje são fragmentos de uma estrutura muito maior. Existe um sistema completo, com práticas diárias, declarações programadas, técnicas de reprogramação mental profunda. São 7 chaves que desbloqueiam sua mente para a abundância definitiva. Eu passei anos estudando, testando, refinando e coloquei tudo num treinamento que eu chamei de Códigos Milionários. Se Salomão te impactou,
Esse material vai te transformar. O acesso está no link aqui da descrição. E se você sente que está pronto para dar esse passo, não deixa para depois, porque timing é tudo. E você sabe disso agora. Antes de ir, quero te indicar um vídeo que complementa tudo isso. Se você quer entender como aplicar esses princípios de forma prática, assiste o vídeo sobre a lei da atração que ninguém te contou. Tá aqui no canal. É a continuação natural dessa jornada. E te garanto, você vai conectar pontos que ainda estavam soltos na sua mente. Aqui é O Portador. Nos vemos no próximo vídeo.